Quero cumprimentar você que me ouve com a gloriosa paz do Senhor. Que a paz, a graça e o amor, as doces consolações de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito te alcancem nesse momento. Que o Espírito da Revelação abra seu entendimento nesse momento, para que você possa receber no teu espírito a palavra que Deus me confiou neste tempo. Amém? Eu quero falar sobre Diná. Eu quero falar um pouquinho de uma palavra que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 34. Ok? Diz assim: Diná e os siquemitas. Ora, Diná, filha de Lia, filha que Lia dera à luz a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Viu a Siquém, filha do heveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e assim a humilhou. Sua alma se apegou à alma de Diná, filha de Jacó, e amou a jovem e falou-lhe ao coração. Então disse Siquém a Amor, seu pai: Concede-me esta jovem para a esposa. Consegue-me esta jovem para a esposa. Quando soube Jacó que Diná, sua filha, fora violada por Siquém, estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que eles voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que acontecera, indignaram-se muito, se iraram, pois Siquém praticara um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, o que não se deveria fazer. Disse-lhes Amor: A alma do meu filho Siquém está fortemente apaixonada por sua filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco, dai-nos as vossas filhas e tomai as nossas. Habitareis conosco na terra que estará a vosso dispor. Habitai e negociai nela, e nela tende possessões. O próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Ache eu mercê diante de vós e vos darei o que determinardes. Amém? Eu vou ler somente até aqui porque o capítulo é um pouquinho longo e aqui já dá para a gente ter um bom entendimento daquilo que o Espírito de Deus quer falar aos nossos corações nessa noite. Então, em nome de Jesus, que essa palavra seja selada no reino do Espírito e te alcance com poder e grande glória nessa hora. Essa história é uma história bastante triste, trágica. Porém, trazendo para os nossos dias de hoje, ela não é nada incomum, muito pelo contrário. Tem sido uma história bastante comum no nosso meio. A revelação que o Espírito de Deus trouxe ao meu espírito sobre esta palavra é a respeito de uma coisa que tem acontecido de uma maneira devastadora dentro das igrejas brasileiras, no meio cristão. E o Espírito de Deus falou muito ao meu coração a respeito de alianças ímpias. Que é tempo de nós repensarmos com quem nós temos nos aliançado, por onde nós temos andado. Vamos entender um pouquinho aqui dessa história. Diná era filha de Jacó. Foi a filha que Lia deu a Jacó. A única filha que Jacó tinha. Segundo estudos, eles chegaram nessa terra para possuí-la. Eles ainda deviam ser muito jovens, os filhos de Jacó. Acredita-se, baseado em estudos, que Diná devia ter no máximo uns 12 anos quando essa situação aconteceu. Naquela época casavam-se muito jovens, eram casamentos arranjados por motivos políticos, até mesmo por alianças, porque é válido lembrar que era proibido por Deus desde aquela época, assim como também é hoje, e a gente muitas vezes ignora essa questão, a questão, de casamentos mistos, ou seja, aquilo que a gente conhece muito bem por julgo desigual, mas eu não quero entrar nesse contexto ainda. E Diná, a filha que Lia dera a Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Vamos entender um pouquinho disso aqui.
Eles chegaram no meio de um povo estranho, de uma terra estranha, né? Eles eram filhos de Jacó. Eles conheciam ao Deus do céu, eles conheciam o Deus vivo, certo? Eles eram filhos de um grande homem de Deus, de um dos patriarcas, né? Na época do Antigo Testamento. Então, é óbvio que eles conheciam a Deus e deveriam ouvir a voz de Deus. A pergunta que fica é: o que é que Diná? A Bíblia não conta, isso é uma revelação que nós precisamos buscar de Deus. A Bíblia não menciona, mas o que é que Diná foi fazer nos campos de Siquém? Com qual objetivo, com qual intuito Diná saiu para ver as filhas da terra? Que curiosidade foi essa que Diná teve para ir no meio desse povo ver as filhas da terra? O que é que atraiu Diná até as filhas daquela terra? Que era um povo estranho, um povo com quem eles sabiam que não devia fazer aliança. E a pergunta que o Espírito de Deus nos faz nessa hora é: por onde você tem andado? Com que povo, com que povos, com que tipo de gente você tem conversado? Com que tipo de gente você tem se assentado? Salmo 1 vem falar para nós que nós não devemos nos assentar na roda dos escarnecedores. Foi mais ou menos isso que Diná fez. Ela foi ver as filhas da terra. O que é no mundo que tem te atraído ainda? Pode ser uma roupa, pode ser uma amizade, pode ser qualquer outro tipo de relacionamento, pode ser uma bebida, pode ser uma droga, pode ser a prostituição, pode ser aquilo que o ímpio tem, de repente um bom salário, um bom carro, um bom marido. O que é dos filhos do mundo, dos filhos de Belial, dos príncipes, os filhos do príncipe deste mundo que jaz no maligno, que tem te atraído? Por onde você tem andado? O que você tem olhado? O que você tem visto? Será que você muitas vezes tem saído da presença de Deus, tem saído da casa do Senhor para espiar as filhas da terra? Será que muitas vezes eu e você não temos dado uma espiadinha nas filhas da terra? Muitos têm dado uma espiadinha na pornografia. Muitos têm dado uma espiadinha no homem e na mulher do próximo. Muitos têm dado uma espiadinha naquele desvio de verba. Muitos têm dado uma espiadinha na bebida, no cigarro, no adultério. Reflita sobre isso. E aí a Bíblia vem nos dizer: viu-a Siquém, filho do Eveu Amor, que era príncipe daquela terra, e tomando-a, a possuiu e a humilhou. Então, na autoridade do nome de Jesus, eu quero também te dizer que por onde eu e você temos andado, aquilo que eu e você temos feito, falado, Satanás anda ao nosso derredor, bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Lembra do que é dar uma brecha? Foi o que Diná fez. Viu a Siquém, filha do Eveu. Se ela não tivesse descido a essa terra para ver as filhas da terra, Siquém não a teria visto. Se você não tivesse mentido, não teria dado uma brecha para Satanás. Se você não tivesse aberto aquele link no computador para assistir só um filminho, não teria dado uma brecha para Satanás. Se você não tivesse ido na casa da sua sogra fazer fofoca, não teria dado uma brecha para Satanás. Se você não tivesse se levantado no seu emprego contra aquela outra pessoa, se você não tivesse feito um desvio de verba, se você não tivesse caluniado, faltado com a verdade, se levantado contra um irmão, contra uma irmã, até mesmo dentro da igreja, até mesmo na hora de culto, até mesmo na reunião de liderança, você não teria dado brecha, Satanás não teria te visto. Aleluia. É muito interessante isso porque a gente precisa observar e lembrar que, assim como os olhos do Senhor estão como chamas de fogo sobre a terra nos contemplando, Satanás e os seus enviados estão o tempo inteiro nos observando. E dependendo do lugar onde nós andarmos, e dependendo daquilo que nós fizermos, e ele amou a nós jovem, seremos ele falou ao alcançados, coração. humilhados, Então envergonhados, como a palavra de Deus diz que Diná foi. Consegue-me esta Tomando-a, a jovem por possuiu e a esposa? humilhou. Quando soube Em Jacó nome de que Jesus, Diná, é tempo sua de filha, fechar fora as violada brechas. por Siquém, Aleluia. estavam os seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois até que voltassem.
Aqui é interessante a gente observar a questão, há dois paralelos, porque primeiro a gente entende que Siquém era um jovem sem limites. A gente entende que Siquém era um príncipezinho mimado. Ele olhou a garota, a desejou e a violentou. Após a violência, após o estupro, ele se apaixona por ela. É interessante observar que muitas vezes nós fazemos coisas sem pensar e depois o nosso coração se comove e muitas vezes já não há mais como retornar. É o famoso depois que perde dá valor. É o famoso eu era feliz e não sabia. Quantas vezes nós deixamos de valorizar quem está do nosso lado? Quantas vezes nós deixamos de valorizar por mimimi o ministério onde nós estamos, a liderança que nós temos, o trabalho que nós temos, porque a palavra do Senhor ela já nos diz que nós devemos dar graças em todo o tempo. E um coração ingrato é o princípio da ruína do homem. E quantas vezes o nosso coração não é ingrato? Muitas vezes nós somos assolados por um espírito de insatisfação, de meninice, uma imaturidade espiritual que nos leva a violentar os princípios da palavra de Deus. Muitas vezes nós violentamos aquilo que é a lei do Senhor que nos protege. Quantas e quantas vezes, por imaturidade, nós quebramos princípios e depois nós somos humilhados, envergonhados, nos arrependemos e tentamos consertar. E eu quero te lembrar uma coisa na autoridade do nome de Jesus Cristo. Há perdão para o meu e para o seu pecado. O sacrifício da cruz nos lava e nos redime de todo pecado e de toda iniquidade. Mas nunca é demais lembrar, o perdão ele existe sim, mas a consequência do pecado ela também existe. Não dá para ser infantil espiritualmente falando e pensar que simplesmente porque nós somos perdoados, as consequências serão apagadas. A Bíblia não diz isso. A minha Bíblia, pelo menos, não diz. Na minha Bíblia não está escrito. Está escrito que os meus pecados e os seus pecados eles são lançados no mar do esquecimento, sim. Porém, a minha Bíblia também diz que aquilo que o homem semear, isso ele colherá. Que de Deus não se zomba. Que com a medida que eu julgar, eu serei julgada e por aí vai. Você conhece a palavra de Deus? Então é tempo de repensar as nossas atitudes, porque é tempo em que Deus fará a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Entre o justo e o ímpio. Amém? E a gente vem aqui um pouquinho mais adiante e a gente vai entender. É interessante observar porque, quando soube Jacó que Diná sua filha fora violada por Siquém, estavam seus filhos no campo com o gado. Calou-se, pois, até que voltassem. E saiu Amor, pai de Siquém, para falar com Jacó. É interessante a gente observar esse princípio porque, olha que situação. Um pai com uma filha violentada, abusada, humilhada, muito triste. E a gente entende aqui dois paralelos. Primeiro, a negligência de Jacó, que a gente vai entender mais para o final, que ele não tomou posição. Ele deixou a coisa literalmente correr solta. E por outro lado, a gente vê a sabedoria dele quando ele se calou, não inflamando os filhos dele contra aquele povo, o príncipe que violentou a sua filha. Quantas vezes eu e você abrimos a nossa boca para levar os nossos problemas para terceiros? E o detalhe é que a gente nunca vai falar, olha, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Sempre foi o outro. Se acontece uma discussão dentro da sua casa, você não precisa levar para sua sogra. Se acontece um problema no seu trabalho, muitas vezes, dependendo da situação, você pode se calar. Você não precisa chegar para o seu chefe e fazer fofoca do seu colega de trabalho, da sua colega de equipe, de setor, de seção. Tem muita coisa que dá para eu e você resolver no silêncio. E digo mais, tudo dá para mim e para você resolver aos pés da cruz, falando somente com Jesus.
Eu e você precisamos aprender a ter sabedoria e nos calarmos, entendermos qual é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. E o que mais tem acontecido dentro da igreja é isso. A famosa panelinha. A gente precisa parar de inflamar o ódio de um contra o outro. A gente precisa parar de semear contenda, porque fulano falou que não sei quem falou, que não sei quem falou, tá amarrado, tá repreendido, espírito de confusão, de divisão, é abominável a Deus. Que a gente se cale como Jacó se calou, que a gente entregue a nossa dor, a nossa ofensa, tudo aquilo que foi levantado contra nós, nos pés da cruz, que a gente aprenda a trocar de fardo com Jesus de boca fechada, aleluia. Oh Deus! Vindo os filhos de Jacó do campo e ouvindo o que aconteceram, indignaram-se muito, se iraram, pois Siquém praticaram um desatino em Israel, violentando a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. E disse-lhe Amor: a alma do meu filho está enamorada fortemente pela sua filha. Peço-vos que lhe a deis por esposa. Aparentai-vos conosco e dai-lhes as vossas filhas, e tomai as nossas. Habitais conosco na terra que está ao vosso dispor. Habitai e negociai nela e tende possessões. Aqui a gente vai entender uma questão também muito séria. Por quê? Depois de tudo que esse menino fez, depois de tudo que esse garoto fez, ele simplesmente, pai, eu estou apaixonado pela garota e eu quero que o Senhor dê um jeito de trazê-la para nós. A gente vai entender aqui no final desse capítulo a manipulação demoníaca desse povo contra o povo de Jacó e a ira do povo de Jacó, a vingança, a violência contra este povo. Tudo isso foi gerado por quê? Por uma curiosidade demoníaca daquilo que era proibido. Tudo isso foi gerado por quê? Debaixo do quê? De uma aliança ímpia. Laço de alma, pacto de sentimentos. Quantas vezes eu e você entregamos os meus e os seus sentimentos para aquelas pessoas que nós sabemos que nós não devemos confiar, não devemos aliançar. Muitas vezes você abre o seu coração para aquele que você sabe que não deve, para aquela que você sabe que não deve. Nós só devemos confiar no Senhor. Aqui eles propõem fazer uma coisa que era proibida por Deus, a aliança com outros povos. Debaixo de uma vingança, de um ódio, de uma situação de malignidade, os filhos de Jacó, que eram conhecedores da palavra de Deus, manipularam o povo daquela terra e mataram todos os homens. Eles direcionaram aquele povo, aqueles homens a fazerem a circuncisão, e no 7º dia, que era o dia mais delicado da circuncisão, que era o período da cicatrização, eles simplesmente exterminam os homens, mataram todos os homens daquele povo, daquela cidade. A gente precisa entender qual é a consequência do nosso pecado, da manipulação, da contenda, da intriga, da divisão. Não adianta tentar dar um jeitinho no pecado. Não adianta tentar resolver o mal que te fizeram debaixo de vingança. Não adianta você e eu tentarmos colocar as nossas mãos naquilo que só Deus pode fazer, alabassuri andarai, porque a vingança pertence a Deus, a justiça pertence a Deus, não há outro Deus. A cadeira do juiz está ocupada por um Deus que é eterno, por um Deus que é atemporal. Então a justiça vem das mãos daquele que é santo no tempo oportuno, porque ele é eterno. Quem é apegado ao tempo somos eu e você, não Deus.
Então, em nome de Jesus, que nós possamos repensar por onde temos andado, aquilo que o nosso coração tem desejado. Em nome de Jesus, que nessa noite, nesse tempo, nós possamos nos esvaziar de toda a cobiça dos nossos olhos, de todo o desejo maligno no nosso coração, que nós possamos rever os nossos relacionamentos, as alianças, com quem nós temos nos aliançado, com quem nós temos caminhado, aquilo que tem saído da nossa boca, que pode semear contenda, pode semear morte. Eu quero te convidar depois a meditar nesse capítulo 34 completo do livro de Gênesis. Eu não posso falar mais porque na verdade o áudio vai ficando muito longo, vai ficando muito extenso, se torna ruim para você ouvir depois pelo WhatsApp, mas em nome de Jesus, que nesse tempo você repense, peça para o Espírito de Deus sondar o seu coração, endireitar os seus caminhos, as suas veredas, quebrar as alianças ímpias, quebrar todo laço de alma. Em nome de Jesus, eu quero, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo, te desatar para você viver um novo tempo, sem violência, sem vergonha, sem humilhação, sem vingança, sem rejeição. Em nome de Jesus, que você receba a parte sim que coube a Jacó, mas a parte do Israel, a parte do escolhido, a parte da escolhida, a parte do abençoado, a parte daquele que é mesmo o príncipe do Senhor, e que toda aliança com o príncipe desse mundo, com o príncipe das trevas que tem tentado te alcançar, seja paralisada e quebrada, anulada pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Te amo em Cristo Jesus. Aqui, pastora Ana. Um grande beijo.